Aquelas bolinhas é o oxigênio, pessoal, que veio de quem? Que veio da degradação da água oxigenada. Através de que enzimas? Através da catalase, que está presente aonde? Dentro dos peroxissomos. E aí, pessoal, quer entender o porquê de toda essa loucura, de toda essa empolgação? Então permanece assistindo aí, que nossa aula vai começar a partir de agora. E aí, meu povo, como estão vocês? Pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar duas organelas membranosas, os peroxissomos e os vacúolos vegetais. E aí, pessoal, direto ao assunto, sem perder tempo. Vamos iniciar pelos peroxissomos. E para quem acha que não é importante estudar os peroxissomos, se caso, por exemplo, só para a gente ter ideia, qualquer um da gente se expor a um excesso de inseticida, ou então a um excesso de medicação, a um excesso, sei lá, uma intoxicação por material de limpeza, são esses caras aqui, os peroxissomos, que são capazes de desintoxicar nosso organismo. Então veja o quanto é importante. É só um tira-gosto para você ter ideia do que a gente vai aprender nessa aula. Perfeito? Então vem comigo, gente, sem perder tempo. Primeira coisa, o que são eles? Os peroxissomos são bolsas membranosas e geralmente esféricas presentes no citoplasma. Tanto no citoplasma de células animais, como também no citoplasma de células vegetais. Então são como se fossem bolinhas. Lembram dos lisossomos? É como se fossem os lisossomos, parecidos. E dentro deles eles estão repletos de enzimas. Então olha o desenho aqui, ó. Eles são mais ou menos esféricos e dentro deles eles estão cheios de enzimas. São vesículazinhas, gente. E geralmente esféricas, como eu falei. Perfeito, pessoal? Então vamos aqui, ó. Disse a vocês que estão presentes nas células animais e vegetais. Nas células animais, eles estão presentes lá na célula do fígado, as células hepáticas e também nas células renais, nas células lá dos nossos rins. Perfeito? Já nos vegetais, atenção agora, gente. Nos vegetais, eles também são chamados por um nome especial. Eles são chamados de glioxissomos. Então, na prova, gente, muitas vezes eles cobram falando glioxissomos, mencionando esse nome aqui, para confundir vocês, mas eles são tipos de peroxissomos, presentes somente aonde? Nas células vegetais. Perfeito, pessoal? E aí, em que parte essas células estão presentes? Em que parte da planta? Estão presentes lá nas sementes, principalmente em células de sementes oleaginosas, as sementes que contêm muito óleo. Beleza? Vamos para frente, pessoal. Olha uma característica extremamente importante que nem toda organela tem: capacidade de autoduplicação. Tem livros, tem autores que consideram que os peroxissomos, eles conseguem aumentar de tamanho e se autoduplicar. O que é um peroxissomo, ele se torna dois. Perfeito? Então isso é outra característica que eu queria chamar a atenção aqui para vocês entenderem. Vamos agora, pessoal, direto para as funções. E aí, quais são as funções dos peroxissomos? Atenção aqui, pessoal. O que foi que eu disse a vocês? Dentro deles eles estão repletos de quê? De enzimas. Mas quais são essas enzimas? Não adianta dizer que eles estão cheios de enzimas sem conhecer essas enzimas. As enzimas são as oxidases, está aqui bem grande, e as catalases, que realizam funções extremamente importantes. Vem comigo aqui, olha só. As oxidases, elas vão promover, lá dentro do peroxissomo, aqui, ó, a oxidação de substâncias orgânicas. Afonso, para que oxidar substância orgânica? Quem são as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas são aminoácidos, né, as proteínas, os ácidos graxos, os carboidratos, por exemplo. Então, para que degradar? Quando a gente falar oxidação, gente, oxidar uma substância, uma molécula, significa quebrar essa molécula, degradar ela.
Então, para que degradar moléculas orgânicas? Justamente para se obter produtos que vão gerar energia lá, principalmente no processo de respiração. Então, vem comigo aqui, ó. Substância orgânica, matéria orgânica, quando penetra aqui, olha, dentro, no interior do peroxissomo, elas vão reagir com o oxigênio, que também vai estar presente, e essas enzimas que já existem lá dentro do peroxissomo, as enzimas chamadas oxidases, elas vão promover essa reação. Elas vão fazer com que esse oxigênio possa reagir com essa substância orgânica. E aí, isso vai gerar um produto, uma substância menor, que vai fornecer energia para a célula durante a respiração. Perfeito. Só que não acontece somente isso. Nesse processo, infelizmente, também ocorre a produção, a formação de um subproduto chamado H2O2, que nada mais é, pessoal, do que o peróxido de hidrogênio. A famosa, para quem não conhece, agora vocês vão saber, a famosa água oxigenada, que em excesso ela é bastante tóxica para a célula. Não adianta as oxidases degradar as moléculas orgânicas para puxar a energia dessas moléculas orgânicas se elas produzem H2O2 também aqui, que é extremamente tóxico. Mas aí, gente, a célula é tudo perfeito. O que é que acontece? Além de ter essas enzimas oxidases aqui dentro do peroxissomo, tem também outro grupo de enzima. Olha, catalases. E aí, o que é que a catalase tem a ver? Presta bem atenção. Esse excesso de H2O2, de peróxido de hidrogênio, esse excesso de água oxigenada, que faz muito mal à célula, esse excesso vai ser degradado, vai ser oxidado pelas catalases. Aonde acontece isso, gente? Aqui dentro do peroxissomo. Perfeito? Então, lá dentro do peroxissomo, as catalases quebram. Quando eu digo oxidar, é quebrar. Quebram, degradam a molécula de água oxigenada, formando, atenção, água e oxigênio. Ei, me diz uma coisa. Água e oxigênio faz mal à célula? Lógico que não. Lógico que não. Então aí, nesse caso, a catalase resolve o problema. Certo? Então, excesso de água oxigenada, quem é que resolve, pessoal? A catalase. Acabou, ponto final. É isso. Quando a gente tem uma ferida, normalmente a gente colocava sempre o que, gente? Num ferimento, na pele. Água oxigenada. Vocês já viram sair umas bolinhas ali? Aquelas bolinhas ali, o que é que acontece? A água oxigenada se coloca para destruir os micro-organismos ali que possam vir a infectar aquele local. A água oxigenada ela começa a borbulhar porque os peroxissomos liberam catalase que vai formar água e oxigênio. Aquelas bolinhas é o oxigênio, pessoal, que veio de quem? Que veio da degradação da água oxigenada. Através de que enzimas? Através da catalase, que está presente aonde? Dentro dos peroxissomos. Perfeito? Vamos avançando. Próxima função, desintoxicação celular, pessoal. Se as oxidases promovem a oxidação, quebram, degradam moléculas, como no caso as moléculas orgânicas, moléculas tóxicas que entram no nosso organismo, que ficam lá dentro das células em excesso, elas também são degradadas. E aí o que é que acontece? Nós temos aqui um processo de desintoxicação celular, que na verdade muita gente só fala em desintoxicação celular relacionando ao retículo liso. Ei, peraí, tem também os peroxissomos que realizam desintoxicação celular. Então, por exemplo, o cara que enche a cara, exagera no álcool, o álcool ele é parcialmente quebrado justamente nos peroxissomos, realizando aí a desintoxicação celular. Excesso de água, excesso de álcool dentro da célula
para ela não interessa, é tóxico, certo? A mesma coisa, excesso de algum medicamento, de algum veneno, material de limpeza, qualquer quadro de intoxicação, gente, ele vai possivelmente ser revertido, dependendo da situação, através da ação dos peroxissomos com suas enzimas capazes de degradar essas substâncias maléficas. Perfeito? Então, peroxissomos, por conta disso, eles vão estar presentes, mais desenvolvidos aonde? Como eu falei, no fígado, como também nos rins, mas principalmente no fígado. Perfeito? Então, relaciona, pessoal. O estudo de organelas é sempre assim. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Quando você tem uma organela que desenvolve determinada função, como a desintoxicação celular, você é obrigado a saber em que células, de que órgão essa organela ela está presente de forma mais desenvolvida. Se é uma organela que desintoxica, você já lembra de quê? Do fígado, certo? Muito embora o rins também, esquecem dos rins, mas os rins também têm um trabalho de desintoxicação. Então façam sempre essa relação, pessoal. Isso é fundamental. Não adianta saber só a organela e a função. É preciso saber a organela, a função e onde ela está mais desenvolvida. Perfeito? Onde é que a gente encontra ela em maior quantidade. Então, basicamente aqui é isso. E para finalizar essa parte de funções dos peroxissomos, nós temos os glioxissomos, que são justamente os peroxissomos presentes nas células vegetais. As questões adoram e deixam de falar peroxissomos, elas mencionam glioxissomos só para atrapalhar a tua vida. Mas saiba que falou em glioxissomos, nós temos peroxissomos presentes nos vegetais. Mas em que parte? Nas sementes oleaginosas, aquelas sementes que têm muito óleo. Mas o que é que eles fazem, Afonso? Qual é a função deles? Minha gente, eles vão ajudar no processo de germinação da planta. De que maneira isso acontece? Olha, os lipídios, o óleo ali, que são lipídios, ele é biotransformado lá dentro do peroxissomos, a partir das enzimas deles, certo? Eles são oxidados, biotransformados, quebrados, e aí eles se transformam em açúcares. E aí, minha gente, os açúcares, eles são a primeira fonte de energia para as plantas ou para os seres vivos de uma forma geral. Então a planta, para germinar a semente, ela precisa de açúcar. Então os lipídios são transformados em açúcar, que corresponde à primeira fonte de energia que vai servir para a germinação da planta. Basicamente é isso. Perfeito? Vamos agora estudar os vacúolos lá nas células vegetais. Então, pessoal, esses vacúolos, eles na verdade são grandes bolsas membranosas presentes na região central, olha só, de uma célula vegetal. E aí eles estão dentro deles repletos de solução aquosa. Eles não são ocos por dentro, eles possuem líquido com substâncias aqui dissolvidas. E quando eu falo, pessoal, que eles são grandes bolsas, realmente eles são grandes porque eles podem vir a ocupar até 80% do volume da célula vegetal. Então vejam aqui, por exemplo, nesse desenho, que ele realmente é bem expansivo, certo? Ele é grande realmente. E aí eles surgiram de que maneira? Eles se originam como? Como eles se formam? Eles se formam a partir de pequenas bolsas que surgem do complexo de Golgi e do retículo. Geralmente na célula jovem. Então na célula jovem nós temos lá a célula vegetal, ela apresenta várias pequenas bolsas membranosas que, à medida que essa célula jovem cresce para se tornar uma célula adulta, esses pequenos vacúolos, eles se unem, se fundem em um grande vacúolo. E aí você tem um vacúolo vegetal único. Perfeito, gente? Então, se eu pego um tecido de uma folha, de uma parte qualquer da planta, e vou observar a célula vegetal ali,
Se eu observar que no citoplasma daquela célula existem vários vacúolos pequenos e ainda não tem um vacúolo grande, significa dizer que essa célula vegetal ela ainda está o quê? Jovem. Mas se eu pegar e observar que existe já um grande vacúolo nela presente, aí não. Essa célula ela está indicando ser uma célula adulta. Perfeito? É importantíssimo saber essa diferença, pessoal. E outra questão que é importante são as nomenclaturas. Por exemplo, não adianta saber tudo isso do vacúolo e não saber o nome da membrana que envolve o vacúolo. Então, toda essa membrana aqui, gente, que envolve o vacúolo, ela é chamada de tonoplasto. E aí, pessoal, nas questões, muitas vezes, eles não colocam a membrana que envolve o vacúolo. Eles colocam o termo chamado tonoplasto. Cuidado com isso. E às vezes perde-se a questão por não saber o que significa. Esse tonoplasto, pessoal, essa membrana, se eu tirar um pedacinho dela aqui e for observar a composição, ela é lipoproteica. Ela tem as mesmas bicamadas lipídicas e proteínas presentes aonde? Na membrana plasmática. Certo? Então isso é outra coisa que a gente precisa entender. Mesma composição, é a mesma coisa, ok? E aí, partindo para cá, a gente pode observar e falar o seguinte: dentro desse grande vacúolo que a gente está estudando, eu disse a vocês que ele tem solução aquosa lá dentro. E lá dentro existem muitas substâncias, pessoal, dissolvidas. Lá dentro tem enzimas digestivas, ácidos orgânicos, tem sais inorgânicos, proteínas, né, aminoácidos, açúcares. Então tem uma mistura de substâncias aí dentro do vacúolo. Inclusive, esses sais orgânicos, atenção agora, eles dentro dos vacúolos, eles formam estruturas em forma de estrela e estruturas pontiagudas, cristais inorgânicos. Quando tem o formato de estrela, nós chamamos de drusas. Quando tem um formato mais pontiagudo, nós chamamos de ráfides, certo? Aquela planta, pessoal, comigo ninguém pode, que muitas pessoas têm em casa, não sei se vocês conhecem aí na região de cada um, que tem manchas esbranquiçadas na folha. Ela é altamente tóxica. Por quê, pessoal? Porque elas possuem, naquela parte branquinha, mas também na parte verde, em menor quantidade, cristais de oxalato de cálcio, que formam tanto drusas como também ráfides, lá dentro dos vacúolos. E aí, se uma pessoa, por exemplo, estiver mexendo, inclusive uma criança, porque essa planta é campeã de acidentes com criança, a pessoa rasgar ali a folha, mexer na folha, coçar os olhos, o líquido que sai dela, muitas vezes contém um oxalato de cálcio, com esses cristais pontiagudos. E aí, se respingar nos olhos, pode afetar a retina, porque são estruturas pontiagudas. Perfura a retina e a pessoa tem sérios problemas nos olhos. Perfeito? Só para a gente entender bem isso. E aí, gente, esse conjunto de substâncias, como eu falei, está presente aqui dentro. Observem que tem ácidos orgânicos aqui presentes. E esses ácidos orgânicos, se eles estão presentes aqui dentro, eles mantêm o pH interno ácido. Ah, Afonso, eu me lembro em lisossomos, dentro daqueles lisossomozinhos que estudamos, lá dentro também tem o pH ácido. Isso. E o pH ácido, pessoal, ele não é em vão. Ele é ácido porque ele precisa ser ácido, ele precisa promover acidez naquele ambiente para que as enzimas digestivas, que estão também aqui dentro, elas possam digerir o alimento. Eita, Afonso, espera aí. Mas lá nos lisossomos, a gente viu que as enzimas lá também são digestivas e digerem alimento. Tem a mesma função? Isso, pessoal, a mesma função, certo? Então, tanto os lisossomos como também os vacúolos, pelo fato de terem enzimas digestivas, e aí eu já entro nesse tópico de funções, eles promovem a digestão celular. Perfeito?
justamente pelo pH ser ácido e por haver enzimas digestivas. Já entrando em funções, olha para cá, promover a defesa celular contra predadores. Gente, tem plantas que os insetos predadores chegam para se alimentar daquela planta, ali da folha, e quando eles começam a se alimentar, eles param e vão embora. Por que isso? Porque muitas vezes aquelas células que estão ali, naquela folha, elas estão com vacúolos cheios de quê? De substâncias que vão defender justamente contra esse ataque. Substâncias que são desagradáveis para aqueles insetos que estão ali se alimentando. Então o inseto vai lá, se alimenta, não gostou, não foi para o paladar dele, vai embora. Então são substâncias tóxicas, desagradáveis para eles. Beleza? Como o tanino, como também a nicotina, as próprias drusas e ráfides, que eu citei o exemplo da Comigo Ninguém Pode. Então são substâncias que o inseto chega e não gosta. Ele vai embora. Então isso é um mecanismo de defesa da planta. Então, gente, olha só o protagonismo do vacúolo. Além dele promover digestão, ele ainda defende a planta. Perfeito. Muito, mas muito importante essa estrutura, essa organela. Outra função, pessoal, depósito de substâncias desagradáveis, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Mas aqui eu estou me referindo a substâncias que são formadas do metabolismo da célula, das reações que acontecem internamente. Essas substâncias são absorvidas para dentro do vacúolo. É como se o vacúolo puxasse tudo para dentro dele, para essas substâncias desagradáveis, tóxicas, elas não ficarem aqui causando problemas na célula. Ok? É outra função. E por fim, pessoal, para a gente finalizar, a pigmentação, a partir da presença, por exemplo, de pigmentos como o exemplo aqui, as antocianinas, que são pigmentos que dão a coloração violeta, a coloração púrpura, azul, tanto a folhas como também a pétalas nas flores. Então a presença desses pigmentos, eles estão todos dentro também dos vacúolos, eles não estão soltos aqui, eles estão dentro dos vacúolos. Pode ser que uma ou outra espécie tenha soltos fora, tudo bem, mas muitas estão com esses pigmentos que vão dar coloração, melhor dizendo, a pigmentação nessas folhas e nessas pétalas. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, olha como as funções são importantes do vacúolo digestivo. Não ignorem ele é extremamente importante. Uma outra função que eu não coloquei, mas que ele também desempenha, é a regulação osmótica na célula. Então ele controla o teor hídrico aqui, no caso, a quantidade de água presente aqui no citoplasma da célula vegetal. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza essa aula e, mais uma vez, desejo aí bons estudos para vocês, revisem os assuntos e vamos firmes à vitória. Tchau, tchau!